Shalom, meus amados, queridos, tudo na benção? Evangelista Neuber Maia na área. E eu decidi gravar alguns vídeos aí, sempre que possível, para trazer uma mensagem de reflexão. E a mensagem de hoje que eu quero passar para você é sobre crise, sobre vencer crises. Nós estamos vivendo um tempo aí de crise que se instalou no nosso país, mas eu tenho certeza que o controle está na mão de Deus e as coisas vão melhorar. Mas eu quero falar aqui de como você vai vencer as crises. Na Bíblia conta uma história, lá em 1 Samuel 30, uma história de uma crise que Davi viveu. Davi estava fugindo do rei Saul, do exército de Israel, como inimigo, E ele busca ali fazer uma aliança com um rei chamado Aquis, o rei dos filisteus, para se livrar dessa perseguição, para dar um sossego para aqueles que seguiam Davi. E aquele rei Aquis dá uma cidade chamada Ziclag para Davi, uma terra. E ele ali se estabelece e está morando ali com o seu povo, com aqueles que seguiram Davi. Só que em um determinado momento, o rei dos filisteus, os filisteus vão guerrear contra Saul. E Davi, como trabalhava para o rei Aquis, juntamente com seus 600 homens, vão ali para guerrear também. Só que ele é impedido de guerrear naquele momento, porque eles temiam que ele traísse o exército filisteu e ficasse do lado do exército de Saul. E manda ele de volta para casa. Então ele volta para casa. Só que quando ele chega ali na cidade, a cidade está devastada, está tudo queimado. As mulheres, as crianças foram levadas. Os amalequitas invadiram a cidade. E de repente ele olha para aquela situação. Ele, poxa, e agora? O que eu vou fazer? E aí as pessoas começam a apontar o dedo para ele, culpando ele por ser o líder daquilo ter acontecido. Eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei quais são as suas crises que você tem passado. Eu não sei se de repente você saiu cedo para trabalhar e de repente quando você chega em casa, sua casa foi roubada. Eu não sei quais são os problemas que você tem passado, mas eu sei que aqui eu aprendo algumas lições. Porque Davi, a primeira coisa que ele faz, ele busca conselhos ali com um sacerdote. Ele busca conselho ali com um homem de Deus. E depois ele ora ao Senhor. Ora a Deus, ele busca a direção de Deus. Ele não toma decisões precipitadas. E ali depois de todo esse embasamento, ele vai e parte para recuperar as suas famílias, as suas mulheres e vencer ali os amalequitas. Então eu quero falar aqui de 5 coisas, rapidamente, 5 coisas que você não deve fazer diante de uma crise instalada na sua vida. A primeira coisa, negar o problema. Não negue o problema. A segunda coisa, não se evada do problema, não abandone o problema. A terceira coisa, você deve procurar ajuda. Então, o que você não deve fazer, jamais se recusar a procurar ajuda. A quarta coisa, culpar os outros pelo seu problema. E a quinta coisa, deixar de explorar possíveis soluções para resolver o problema. Então essas 5 coisas você não deve fazer. Negar o problema, abandonar o problema, se recusar a procurar ajuda, culpar os outros e deixar de explorar possíveis soluções. 5 coisas que você não deve fazer. Agora eu quero te dar 5 coisas que você deve fazer, aprendendo aqui com o rei Davi. 5 coisas. Enfrente o problema. Aceite a responsabilidade pelo problema. Procure ajuda. Explore formas de lidar com o problema. Tome medidas, ainda que pequenas, em lidar com esse problema. Porque isso faz com que o problema seja vencido de forma construtiva. É um processo. Davi fez todo esse processo. E ele vai, guerreia contra aquele povo,
e conquista de volta as suas famílias. E além disso, ele também conquista os despojos, né? Os bens daquele povo. Então, a restituição veio na vida dele. Então, quero te dizer, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite que você está assistindo esse vídeo, que independente de qual crise for, tome essas atitudes e eu tenho certeza que você vai vencer qualquer crise que se instalar na sua vida. Em primeiro lugar, busque ao Senhor, busque Deus, se encha de Deus, deixa Deus tomar conta da sua vida. E eu tenho certeza que as outras coisas serão aí acrescentadas. Beleza? Então que Deus abençoe você. Fica aqui essa reflexão. E até mais, até a próxima. Beijão no coração.